Uma almofada térmica elétrica, usada para tratamento de dores musculares, tem resistência projetada para fornecer 8 quilocalorias por minuto, quando ligada numa rede de 220 volts. Se, por engano, a almofada é ligada numa rede de 110 volts, a quantidade de calor em quilocalorias que ela fornecerá por minuto será de... Bom, primeira coisa que a gente precisa observar, o que é pedido na questão. Pede a quantidade de calor. Entenda-se, quantidade de calor significa energia. E pede essa quantidade de calor produzida por minuto. Minuto representa tempo. Quando se faz a relação entre a quantidade de energia produzida, seja energia elétrica, energia térmica, energia luminosa, energia mecânica, num determinado intervalo de tempo, o que a gente está fazendo é o cálculo da potência. O detalhe é que aqui a gente está fazendo referência a uma almofada térmica elétrica. E aí é preciso que você lembre de uma coisa: a energia não pode ser criada, ela só pode ser transformada. A almofada térmica para tratamento de dor muscular, isso é uma coisa costumeira, todo mundo já usou pelo menos uma vez na vida uma almofada térmica. É a compressa quente, funciona como uma compressa quente. Bom, térmica, quente, calor, energia térmica. Mas essa energia térmica não foi criada, ela foi transformada a partir de outro tipo de energia. Nesse caso, se a almofada é elétrica, então a energia elétrica é transformada em energia térmica. Olhe na tela. De tal maneira que essa potência que a gente faz referência na questão, ela é especificamente potência elétrica. Sempre que se falar em potência elétrica, é preciso lembrar que são 3 maneiras diferentes de calcular a potência elétrica. Nós podemos fazer U vezes I, ou seja, DDP vezes corrente. Também podemos fazer R vezes I ao quadrado, ou seja, resistência vezes corrente ao quadrado. E, finalmente, U ao quadrado sobre R, ou seja, DDP ao quadrado, voltagem, tensão, sobre a resistência. Observe que são 3 maneiras diferentes de calcular a mesma potência elétrica. E aí você fica se perguntando qual delas você pode utilizar para resolver a questão. Isso vai depender das informações que for dada no enunciado. Essa questão fala de uma almofada, é bem específico, que tem uma resistência. E a mesma almofada, entenda-se, a mesma resistência, ora é usada numa DDP de 220 volts, ora é usada numa DDP de 110 volts. Observe então que o texto faz referência à resistência, mas não fala nada de corrente. Relaciona a resistência elétrica da almofada com a DDP em que ela... O próprio enunciado me diz qual das equações, qual das expressões eu posso utilizar para calcular a potência elétrica. Se não fala de corrente, eu já eliminaria 2 das opções. Então, é sempre necessário saber e lembrar as 3 fórmulas para se calcular a potência elétrica. E depois, leitura atenta no enunciado para saber qual delas vai servir para resolver aquela questão. Então, qual é a situação? Nós temos uma certa potência inicial, vamos chamar de P0, quando a almofada está ligada na DDP de 220 volts. A almofada que tem uma resistência, que eu não sei quanto que vale, eu vou chamar de R. Bom, é bem natural que, se mantivermos a mesma almofada, ou seja, a mesma resistência, mas agora utilizando uma DDP menor que antes, de apenas 110 volts,
fica evidente que o valor dessa razão é diferente do valor da razão anterior. Ou seja, a potência se modifica. Vou chamar de potência P1. E observe, no que tinha sido dito no início, que ainda que a gente fique trabalhando sempre com o tempo de 1 minuto, o intervalo de tempo sendo o mesmo, modifica-se o valor da potência, quem é que vai mudar também? A quantidade de calor, a quantidade de energia gerada. Daí onde vem a pergunta. Modificando-se a voltagem, qual a modificação na quantidade de calor? Porque no início você tem o fornecimento de 8 quilocalorias a cada minuto. Isso correspondendo à pressão P0. Quando se modifica a voltagem de 220 para 110, qual o novo valor de potência e que modificação isso vai causar na quantidade de energia? Bom, agora vira uma questão de matemática. Nós temos duas equações onde as duas têm um elemento comum, que no caso é a resistência que não se modifica durante o uso da almofada térmica. Então nós podemos tirar o valor da resistência na primeira equação, que seria 220 ao quadrado sobre P0, e o valor da mesma resistência isolado na segunda equação, que seria então 110 ao quadrado sobre P1. E para ficar mais organizada essa proporção, nós podemos, utilizando as propriedades matemáticas de proporção, escrever que P1 está para P0, assim como 110 ao quadrado está para 220 ao quadrado. E eu ainda posso apelar um pouco mais para a matemática. Eu posso escrever os dois números, 110 sobre 220, tudo elevado ao quadrado. Agora, pede uma forcinha para matemática, 110 dividido por 220 é 1 sobre 2. E essa razão valerá, então, 1 quarto. E o que significa isso? Que a potência 1, ela é 1 quarto da potência 0. Entenda que se a potência é reduzida 4 vezes, isso significa dizer que a energia agora também é 4 vezes menor do que era no início. Quanto que ela valia no início? 8 quilocalorias por minuto. Então agora nós teríamos simplesmente 8 calorias dividido 4 vezes, o que vai me dar um resultado de 2 quilocalorias por minuto. E aqui vale a pena fazer uma observação. É muito comum o erro nesse tipo de resolução, e você tem que ficar atento, pensando assim: se a DDP, a tensão elétrica, a voltagem, era 220 e reduziu para 110, então ela caiu pela metade. Se caiu o valor da DDP pela metade, a quantidade de energia também vai ser reduzida pela metade. E aí então você ficaria com a metade de 8 quilocalorias por minuto, o que seria 4 quilocalorias por minuto. E se você der uma olhada nas alternativas, olha só, você tem uma opção para marcar. E aí é uma situação péssima quando você pensa de uma determinada maneira, acha, lógico, que está raciocinando direito, faz um cálculo, o cálculo parece tudo ok, e você acha uma resposta que aparece nas alternativas. Aí você nunca vai pensar na hora da prova que aquele teu raciocínio está errado. Ainda se você fizesse um cálculo e achasse um número que não aparecesse nas alternativas, tudo bem. Aí você diz, bom, certamente eu errei. Mas se você acha um valor que aparece nas alternativas, e aí então o que é que eu quero que você pense? A pessoa que elaborou essa questão, quando ele coloca entre as alternativas o valor 4, ele já está prevendo que entre todos os candidatos na prova, alguém vai fazer o raciocínio errado. O que é o raciocínio errado? É não perceber o que a gente mostrou, que a potência, na verdade, ela é proporcional ao quadrado da DDP, não é a DDP. Então, se a DDP se reduz ao meio, a potência não vai se reduzir ao meio, ela vai se reduzir por 2 ao quadrado. Então, essas relações elas são importantes, é preciso tomar cuidado.